Lucas capítulo 15, versículo do 1 ao 3, estaremos lendo nessa noite, na oportunidade na qual o pastor Augusto confiou. Fico grato e pela responsabilidade de trazer algo da parte de Deus para os irmãos nessa noite. Leamos então a palavra do Senhor em Lucas 15, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo. Amém? Podemos assentar. Peço apenas a atenção dos irmãos nessa noite, para que possamos entender o que a palavra do Senhor nos traz a respeito dessas parábolas bem conhecidas, mas que fala conosco de forma muito profunda no nosso íntimo. Lucas 15 começa com dois grupos, eu divido assim nessa noite, dois grupos que começam, um faminto, sedento por ouvir o que Jesus tinha para trazer a eles. Os publicanos, taxados como também os grupos de pecadores, aqueles que estavam com a alma doente, precisando sarar de algo, e só Jesus tinha o que eles precisavam. E o outro grupo, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, aqueles que tinham na mão tudo sobre o conhecimento da palavra, porém, apenas viviam a palavra externamente, não permitiam que a palavra de fato, ela entrasse no seu ser e fizesse uma transformação dentro deles. E Jesus poderia simplesmente revidar e questionar e apontar o questionamento que os fariseus ali fizeram a respeito da figura de Jesus. Mas Jesus, de forma sublime e extraordinária, como é o nosso mestre, ele propõe àqueles dois grupos três parábolas. E é sobre essas três parábolas que eu quero discorrer nessa noite com meus amados irmãos. Quando nós vemos esse grupo, como já falei no início, um grupo sedento, faminto, necessitando de algo da parte de Deus, e outro grupo que se autotaxava como já conhecedor da palavra de Deus, não dando tanto ouvido à pregação de Jesus, pois eles se achavam muito santos, não podia se misturar com os pecadores. E aqui vem a primeira reflexão: quem que procura um médico se quem não está doente? Quem que busca ajuda se que não está precisando de algo? E Jesus deixa muito claro que ele veio para aqueles que precisavam de ajuda, que ele veio para aqueles que precisavam de alimento, que ele veio para aqueles que precisavam de ser curados. E eles, aquele grupo taxado ali como publicano e pecadores, viram em Jesus algo que os fariseus não passavam para eles em seus ensinamentos. Eles conseguiram sentir através da figura de Jesus, através das palavras de Jesus, algo que de fato impactasse, que atraísse a atenção deles. Por isso eles pararam para ouvir de fato o que Jesus tinha para eles. Jesus começa trazendo a primeira parábola. Como eu dividi em dois grupos, nós vamos ver aqui o grupo dos pecadores, que eu coloco como aqueles de fora, que eram manipulados ali pelos fariseus e ensinavam, recebiam aquilo que eles queriam que os pecadores ou que os publicanos aprendessem a respeito da palavra de Deus. Acorrentavam eles na religião e não davam a liberdade para que eles pudessem de fato conhecer a verdade sobre a libertação ou sobre a figura do mestre que veio libertar um povo que vivia encarcerado e preso na religião. Do outro lado, outro grupo que de fato conhecia a verdade, mas não se permitiam essa mudança. Veja que Jesus, nas suas parábolas, ele divide de forma sublime essa explicação. Ele começa trazendo a parábola da ovelha perdida.
E você conhece melhor do que eu sobre o que é a ovelha perdida, o que a parábola traz a respeito disso. Ela começa dizendo que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, lá no verso 4, e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99, e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando, a põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando em casa. Repita comigo, chegando em casa. Mais uma vez, chegando em casa. Grave isso. Chegando em casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Louvado seja Deus. Nessa parábola, Jesus usa uma linguagem do grupo, uma linguagem que certamente naquele grupo de pecadores, de publicano, tinha pastores, tinha pessoa do campo, tinha pessoas que de fato iriam compreender a analogia que Jesus traz para aquele grupo, e Jesus fala na linguagem deles. Ei, que pastor vai deixar uma ovelha perdida no deserto para desfalecer? Certamente essa ovelha, pela rotina do dia a dia, pela vontade de buscar alimento, ela acabou se distanciando do bando, deixando de ouvir a voz do seu pastor, deixando de ouvir o direcionamento do seu pastor, deixando de ouvir os puxões de orelha do seu pastor, deixando de sentir ali o cajado, levando novamente de volta para o aprisco. A ovelha, em busca de algo, ela se distanciou do seu grupo e se perdeu fora. Mas algo interessante acontece. O pastor ele não se contenta em perder uma ovelha. O pastor não se contenta e não aceita perder uma ovelha. Ele vai atrás incansavelmente e encontra e traz ela para onde? Para casa. E é em casa que ele se alegra. E é em casa que ele jubila. E é em casa que ele restaura a sua ovelha perdida. O que eu aprendo aqui? Tem muitos se perdendo lá fora. Tem muitos, quem sabe, se enrolando, se enroscando, dando mais tempo com suas tarefas do dia, com seus afazeres, com suas obrigações. E acabamos, de certa forma, dando mais crédito a todas essas nossas atividades e nos distanciamos do nosso grupo. O ser humano foi feito para viver em bando, em grupo, junto. E aqui, igreja, é o nosso quartel-general. É aqui que você encontra força. É aqui que você encontra renovo. É aqui que você encontra direcionamento. É aqui que você encontra ensinamento. Não é lá fora sozinho. Não é lá fora trancado em um quarto. Não é lá fora no escuro, se achando autossuficiente, não. Nós fomos feitos para viver em comunhão, e a palavra de Deus diz: quão bom e quão suave é e alegre que os irmãos vivem, quê? Em união. É isso que Jesus quer, e é isso que Ele nos ensina e alegra, e trazendo novamente para a nossa vivência de tudo que eu já falei para vocês. Provérbios 4:20 nos ensina algo muito poderoso a respeito da ovelha perdida fora de casa. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Aonde que nossos ouvidos estão inclinados? Aonde eu tenho posto a minha atenção? Aonde eu tenho investido de fato a minha energia? Eu tenho investido a minha energia em buscar a presença? Eu tenho investido a minha energia em conhecer de fato quem era o meu Deus? Eu tenho investido o meu tempo de fato em conhecer a palavra do meu Senhor? Ou eu tenho vivido uma vida indo para lá e para cá, indo para a igreja aos domingos, vestindo uma roupa bonita, com uma identidade de crente, mas eu não tenho experiência com meu Deus. Eu não busco experiência com meu Senhor. Eu só ouço falar de milagres de outro, mas eu nunca vivi nem vivenciei algo da parte de Deus na minha vida. Ei, Deus quer intimidade comigo e contigo.
Deus quer algo mais profundo, Ele tem algo mais profundo para mim, para você. Ele não tem só apenas algo superficial para dizer para você, ou para viver com você. O que Deus tem para mim, para você, meu querido, é algo sobrenatural. E só vive isso quem de fato mergulha. E só vive esse sobrenatural quem de fato confia. E só vive esse sobrenatural quem de fato se entrega, se lança do braço do Pai. E vive aquilo que Deus tem separado para nós. Esse foi o primeiro grupo da ovelha que se perdeu do lado de fora. E Jesus continua falando mais uma vez sobre a dracma perdida. E ele traz no versículo 8: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar. Algo de valor se perdeu dentro de casa. E aí Jesus usa mais uma vez a linguagem dos fariseus, dos doutores do conhecimento, que eram focados diretamente em dinheiro. E você olha para cá, ele fala sobre o valor de uma moeda, que significava praticamente ali um dia de salário. E se perdeu. Lembre que no primeiro grupo Jesus usa a linguagem da ovelha perdida para os pastores, quem sabe os agricultores daquela época. E para o outro grupo que evitava e questionava que Jesus se assentava com os pecadores, ele usa outra linguagem, toca na ferida dos fariseus. Perdeu uma moeda que para aquela mulher era preciosa. E ela faz o quê? Ela para tudo. Ela acende a luz. Ela varre a casa. E ela busca. Se ela acende a luz, é porque onde ela estava não tinha visibilidade. Se ela acende a luz, porque o ambiente que ela se encontrava não tinha a claridade necessária para ela encontrar o que ela tinha perdido. E quantas pessoas dentro de casa têm vivido uma vida perdida dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas dentro de casa, dentro da igreja, têm vivido uma vida de aparência? Quantos irmãos têm se deslocado dia após dia, apenas sentando nessa cadeira, vindo para o culto, voltando para casa, da mesma forma, porque já perdeu a intimidade com Deus. Mas nessa noite, é noite de você acender a luz. Aleluia. É noite de você varrer a casa. E é noite de você encontrar aquilo de mais precioso que você perdeu, que Satanás roubou da sua vida. Satanás tem enchido muitas mentes de mentiras. Satanás tem falado dia após dia muitas mentiras a muitos cristãos, dizendo para você, jovem, que você não é capaz, dizendo para você, mãe, que o seu filho não tem mais jeito, dizendo para você que sua casa vai de mal a pior e não vai mais ter restauração. E os dias vão passando, as coisas vão piorando, e você vai acreditando na mentira de Satanás. Mas hoje é noite de acender a luz, de varrer a casa, e de deixar Jesus entrar e fazer a mudança que você precisa e que você busca para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de desmascarar Satanás e te dizer que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. E Provérbios 23, 26 diz: dai-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos, observe os meus caminhos. Para aqueles que estão perdidos dentro de casa. A nossa palavra, a palavra de Deus, ela é tão linda, perfeita, eficaz, que ela nos orienta como agir no momento que estamos perdidos.
E ela diz mais uma vez no Salmo 119, 105: luz para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não tem outro caminho. Não tem a melhor amiga da escola, não tem o melhor amigo do colégio, não tem o melhor amigo do trabalho, não tem o seu vizinho que às vezes não é nem crente, e você conta as lamúrias para ele. Em vez de você evangelizar e pregar, dizer que Jesus é bom, salva, liberta e leva para o céu, você começa a abrir a sua vida para ele. Ei, conta para Jesus onde está doendo. Conta para Jesus onde há tuas limitações. Conta para Jesus onde precisa ser limpo. Conta para Jesus onde precisa ser aceso uma lâmpada. Ah, mas irmão Taylor, não precisa ser uma lâmpada, tem que ser grandes lâmpadas. Ei, luz para os teus caminhos é a minha palavra, diz o Senhor nessa noite para você. Louvado seja Deus. E aí Jesus continua trazendo algo de extraordinário na terceira parábola. E aqui eu trago algo muito profundo da parte de Deus, e falou muito forte comigo, que é o filho pródigo. Todo mundo já conhece a história dele. Ele pediu a herança de um pai vivo, e só recebe a herança quando o pai morre. E aí temos alguns advogados aqui, mas ele teve o direito, pediu, o pai deu para ele. Certamente o seu outro irmão recebeu. Ele foi, gastou, perdeu tudo. Só que, no versículo 17, deste mesmo capítulo, algo de extraordinário acontece na vida do filho pródigo. E tornando em si, disse, depois de todo o sofrimento, depois de perder tudo, depois de gastar tudo, depois de sofrer tudo, no verso 17 ele fala, e tornando em si disse, ou seja, ele trouxe a memória de casa. Depois de perder tudo, depois de sofrer, ele lembrou de casa. Esse filho perdeu o quê? Tudo lá fora. Mas a memória que o pai desenvolveu nele ficou muito marcada. E aqui vem uma pergunta: que memória nós temos deixado em nossos filhos? Que memória nós temos deixado em nossos irmãos? Que memória nós temos deixado na nossa igreja? Que memória eu tenho deixado por onde eu tenho passado? O filho pródigo, ele só lembrou do pai porque ele viu o pai como um exemplo, tratando os seus trabalhadores. E ele disse, eu vou voltar para casa, porque eu tenho certeza que meu pai vai me tratar melhor do que eu estou sendo tratado hoje, ou igual a um dos seus trabalhadores. E isso impulsionou ele voltar para casa. Só que o interessante dessa mensagem não é o filho pródigo voltar para casa por ter a memória que foi criada pelo seu pai durante a sua convivência ali. O que me chama a atenção, e eu caminho para o fim, é o filho que ficou em casa, que ficou chateado quando o seu irmão voltou, todo ferido, machucado, precisando de ajuda. E o pai, como sempre, ao avistar o seu filho, abre os braços e comemora, e celebra, e cuida do seu filho. Mas o filho que ficou, chegou chateado, fazendo biquinho, pastor. E é porque o pastor não me deixou pregar. É porque eu não cantei hoje. A igreja estava cheia, pastor Amaro. E não me deram oportunidade para pregar. Eu vou ficar zangadinho. Eu vou passar um mês sem ir para a igreja. Ah, eu não vou mais não.
E foi assim que o irmão ficou zangadinho com o irmão dele. E ele briga: pai, para ele você matou um boi mais gordo que tinha aqui, para mim não me deu um cabrito, para celebrar com meus amigos. Eu trabalho que não escravo aqui todo dia e noite, sol e chuva. Ei, simplesmente ele agiu assim porque ele não sabia a sua identidade. E o pai revela para ele da seguinte forma: tu sempre, no 31, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Deixa de bobagem, deixa de besteira, tudo que eu tenho é teu. Tem crente brigando por cabrito, sendo que o cordeiro morreu na cruz por mim e por você. Tem gente mendigando por cabrito, mas o cordeiro derramou até a sua última gota de sangue para me dar liberdade de estar aqui nessa noite, adorando, exaltando, glorificando o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa de mendigar migalhas. Ei, crente, o que Deus tem para mim e para você é maior. Ele conquistou um céu, Ele conquistou uma liberdade, Ele conquistou, aleluia, uma cidade de ouro e de cristal, onde eu e você iremos morar. Você sabe qual é a sua identidade? Fique de pé em nome de Jesus, por bondade. Aleluia. 1 Pedro 2:9, coloca no telão. Para você que ainda não sabe a sua identidade, deixa eu lembrar você. Deixa eu te ajudar a lembrar você qual que é a minha e a sua identidade. E aí eu fico brigando por cabrito, sendo que o cordeiro já se derramou na cruz por mim e por você. Vamos repetir junto isso? O versículo 1 de 1 Pedro 2:9 traz uma memória extraordinária para nós. E mesmo que Satanás ele tenha roubado isso de muitas pessoas, mesmo que Satanás tenha contado mentiras para muitas pessoas, nessa noite você vai declarar do fundo da sua alma quem é você. E você vai substituir o vós do versículo por eu. Mas eu, em vez de vós, você vai dizer bem forte junto comigo esse versículo. Vamos junto dizer o versículo 9 do capítulo 2. Mas eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi só um ensaio. Agora, para alcançar os céus, você vai repetir bem alto novamente. Mas eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças nessa noite, ó Deus amado, por essa oportunidade. E eu quero te pedir, meu Pai, derrama bênçãos incontáveis sobre a tua igreja, Senhor. Meu Deus, muda, Deus, pensamentos, quebra, Deus, toda a palavra do inimigo contrária, Deus amado, a capacidade dos meus irmãos, e que eles possam a cada dia vivenciar e anunciar que é uma geração eleita, um povo santo, um sacerdócio real, e que o cordeiro que deu a sua vida na cruz do Calvário morreu para dar liberdade para mim e para você. Então nessa noite, diga: Satanás, você perdeu. Na minha vida você não tem vez, na minha casa você não tem vez, porque quem habita em mim é maior do que você, porque quem habita em mim me deu a liberdade de alcançar os céus. Louvado seja o nome do Senhor. E se você crê nessa palavra, aplauda o nome de Jesus nessa noite.